Olá, povo lindo do História com Sabor, sejam bem-vindos. Hoje nós temos uma pitada de sal na história diferente, uma pitada de sal na história com mais sabor. Nós vamos falar do movimento que, na minha visão de mundo, não é um movimento da mulher, é um movimento do ser humano. Mas a gente vai buscar essas origens desse movimento que tanto faz parte do crescimento da humanidade. Nós vamos falar hoje do movimento feminista, porém vamos buscar suas origens. E suas origens estão no movimento sufragista do século XIX. É lógico que esse movimento ele foi um movimento em busca de participação política e de voz ativa no mundo. Vejam, as mulheres não queriam mais do que o seu direito. Se nós olharmos para a vida feminina ao longo da história, ao longo da caminhada humana, nós vamos ver o quanto a mulher foi relegada, apesar de que grandes mulheres foram grandes governantes. E aí eu posso citar o exemplo de Elizabeth I, a própria Rainha Vitória, a própria Elizabeth II, agora há pouco, tá certo? E outras grandes personagens, inclusive uma personagem que é relegada no Brasil, apesar de não ser brasileira, mas é relegada no Brasil, certo? Que é Leopoldina, a esposa de Dom Pedro, que foi importante no processo de transformação do Brasil em uma nação. E várias outras mulheres que passaram por nossa história e que têm a sua relevância, mas vejam como, de certa forma, dependendo muitas vezes do governo ou do governante, porque obviamente existem governantes, infelizmente, extremamente machistas, então o papel da mulher ele é ainda mais relegado. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse movimento, vamos falar sobre essa importância, né, da mulher no mundo, da mulher participar ativamente das decisões que são tomadas para todos, da qual ela faz parte também. É interessante que talvez um dos momentos mais importantes da transformação de direitos humanos, ou direitos de participação de todos, acontece na França. Claro que a gente tem que separar o joio do trigo. Não pensem vocês que eu compro a ideia de que a Revolução Francesa foi uma revolução popular. Ela foi uma revolução burguesa que teve um suporte e uma importância muito grande da participação popular, inclusive da participação feminina. No entanto, quando a Revolução Francesa derruba a tirania do absolutismo, o que é que resta às mulheres? Nada. Vai ser feito logo no início da Revolução Francesa, em 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que acabava finalmente aquela ideia de sociedade baseada no nascimento. Porém, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão não inclui a mulher. E aí entra Olympe de Gouges, que para mim foi a primeira grande feminista da história. Logicamente, eu não esqueço as grandes personagens femininas, certo? Mas Olympe de Gouges, ela foi importante porque, dentro deste contexto, ela apresenta a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã Francesa. Sabe qual foi o seu destino? A morte na guilhotina. No entanto, estava ali naquele momento, no século XVIII, baseado nas ideias iluministas, baseado naquela onda revolucionária burguesa que vai se iniciar na Europa, a mulher desperta. E a mulher quer essa participação política. Prof, eu nunca soube de nenhuma mulher iluminista, porque não tem, mas elas estavam lá.
Elas dividiam espaço com Rousseau, com Montesquieu, com Voltaire, com Diderot, com D'Alembert. Agora a história, o momento foi escrito pelos homens, que obviamente não iam dar espaço para as mulheres nem os seus pensamentos. Mas a Olympe de Gouges está aí para mostrar, certo, que a sua morte, ela com certeza não foi em vão. E não se esqueçam da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã Francesa, certo? Então, para mim, ali foi o pontapé ou o germe, certo? Daquela vontade de participação feminina, ok? Mas onde surgiu, de fato, esse movimento sufragista? Esse movimento ele surgiu no início do século XIX na Inglaterra e é considerada a primeira onda feminista, a primeira onda do feminismo. Esse movimento vai ser encabeçado principalmente por Millicent Fawcett e Emmeline Pankhurst. Essa que você vê aí, Sylvia Pankhurst, era uma das filhas de Emmeline. Então vejam como a família Pankhurst foi importante na luta pela aprovação da participação da mulher. E olhe, nós estamos falando de um país que foi a primeira nação a se tornar uma monarquia parlamentar. Esqueça a questão da monarquia, mas um regime parlamentar constitucional. Na Europa, que foi a Inglaterra, ainda no século XVII. Certo? Mas só vai dar direito às mulheres, de fato, a participar da vida política após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, certo? Mas o movimento ele foi encabeçado, né, por essas duas grandes mulheres que enfrentavam a tirania masculina, o descaso dos homens, iam às ruas, como vocês estão vendo aí nesses cartazes, certo? Iam às ruas para lutar por um direito que era delas, de escolher também os seus governantes, certo? E aí essas mulheres eram castigadas, muitas vezes abandonadas pelos maridos e invariavelmente eram presas, trancafiadas, sofriam maus tratos, mas essa luta, ela não foi calada. A manifestação ou as manifestações eram sempre pacíficas. Mesmo assim, os governos, tanto da Inglaterra como no século XX se espalhou, né, pela Europa, prendiam as mulheres. A Nova Zelândia, diga-se de passagem, foi a primeira nação do mundo a adotar o voto feminino em 1893. A Inglaterra, ela deu direito ao voto feminino, como eu disse para vocês, em 1918, para mulheres com 30 anos. Em 1928, a partir dos 21 anos de idade. E no Brasil, professor? Bom, no Brasil a luta sempre foi muito grande. Lembre-se, não é? Que o Brasil foi colonizado pelos espanhóis e pelos portugueses, e até o século XIX, a mulher limpava a bota dos homens. Logicamente, existia aqui, de vez em quando, uma mulher que saía desse contexto, mas a maioria, até o século XIX, não tinha voz. Mas esse movimento ele também vai chegar no Brasil. Em 1932, com a criação da Justiça Eleitoral, a mulher pôde finalmente ter o direito a voto. Na Constituinte de 1933, foi eleita Carlota Pereira, a primeira mulher deputada federal no Brasil. O primeiro estado brasileiro a dar direito ao voto no Brasil
como um país foi em 1932, mas em 1927, o Rio Grande do Norte, pena que não seja o meu Pernambuco, eu queria muito que tivesse sido aqui em Pernambuco, mas nada não, foi no Nordeste. O Nordeste sempre está, né, abraçando as causas importantes, tá? E aí, depois, em 1932, vem a Justiça Eleitoral, em 33, e em 34, o voto é colocado finalmente, o voto feminino é colocado finalmente na Constituição, tá certo? Então as mulheres passam a ter voz aqui no nosso país, né? Quero terminar com uma imagem que eu acho extremamente importante. Mulheres, vocês devem estar onde vocês quiserem estar. O mundo pertence a vocês. Beijo grande a todos e beijo especial a todas as mulheres que seguem o meu canal.